Bora lá. Já é unânime. Cara, a inteligência artificial vai roubar o seu emprego, sua casa, vai destruir sua família, roubar sua esposa, seu marido, seus filhos e tudo que você construiu ao longo da sua vida. Mas depois dessa história que eu vou te contar, eu realmente espero te convencer do contrário, tá? E te mostrar que sim, você é mais inteligente do que a inteligência artificial. Só não percebeu isso ainda. Ou melhor, não estão deixando você perceber. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá falar dessa maravilha aqui. Tem bastante tópico, bastante coisa pra gente falar, tá bom? Antes, meu nome é Eros Salles e neste canal eu tenho a nobre missão de evitar que você vire um zumbi da inteligência artificial. Não, de pessoas ou organizações ou dos Illuminatis que provavelmente estão te ensinando a usar ela errado, diariamente. Né? Cada dia que a gente passa aí uma notícia nova de que uma profissão vai morrer e que não sei o que lá e tudo mais. Enfim, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e vamos nessa, tá bom? Deixa eu te contar uma história antes de mais nada. Quando eu era um molequinho, lá no norte de Minas, joelho grossos assim, comia café com farinha, eu estudava no Olindo de Miranda, uma escola lá de Almenara, minha cidade natal. E lá tinha um hábito curioso, que era o seguinte, de pegar, toda vez que você se comportava muito bem e fazia os deveres de casa, a professora te dava uma estrelinha, né? Uma estrelinha prateada para quando você se comportava e a dourada para quando você fazia os deveres de casa ou vice-versa. Enfim. Bom, acontece que eu nunca fui um bom aluno, então eu não ganhava essa estrelinha da minha professora. Cara, era engraçado. Eu nunca fui um bom aluno, na verdade. E isso, né, acabava gerando, era motivo de chacota em casa, porque meus primos ganhavam essas estrelas e eu era o taxado de burrão ali na turma, né? E não havia o que fazer. Se eu estava no mundo da lua, eu vivia no mundo da lua, né? Vivia imaginando coisas, criando histórias na minha cabeça, um mal aí de um esquizofrênico lunático que eu sou. Mas eu resolvi dar um jeito nisso um dia. Virei um bom aluno? Claro que não, meu parceiro. Eu bolei um plano, tá? Para poder ganhar minha estrela dourada. E qual foi esse plano? Basicamente, peguei ali uma anotação antiga, eu acho que era um dever de matemática. Peguei essa anotação antiga, mudei a data, sei lá, fiz uma gambiarrinha lá, e no dia de mostrar para a professora, mostrei essa anotação antiga e entreguei para ela ali. Consequentemente, ganhei a minha estrela dourada e fui correndo para casa para poder mostrar para minha tia, para meus tios, porque nessa época eu ficava com a minha tia, e ele exibia para meus primos que eu finalmente deixei de ser um péssimo aluno e agora me tornei um ótimo aluno. Né? Maquiavélico esse plano que eu tinha feito. Bom, o que eu quero dizer com isso? Tá? É claro que se alguém tivesse me perguntado sobre o dever, eu tinha sido desmascarado e realmente foi algo bem desonesto. Mas perceba uma coisa, eu tinha apenas 7 anos quando eu planejei, encenei e executei esse projeto maligno contra a minha professora. E eu tenho certeza que você que está assistindo aí já passou por algo assim. Não enganar sua professora, mas planejar algo ou vencer um desafio objetivo e você fez um plano para isso. E aí entra o que eu quero te mostrar. Seja lá qual for a situação, você usou essa máquina extraordinária que você carrega aí no seu crânio. O que eu estou querendo dizer? Tá? O que eu quero mostrar para você no dia de hoje? O que é importante a gente entender? Inteligência. Não, e é isso que você fez, o que eu fiz, é um perfeito exemplo da nossa capacidade intelectual, da nossa inteligência. Lembra que eu citei planejar, encenar e executar esse plano? Isso foi feito o quê? Sei lá, em menos de 1 minuto, algo que a inteligência artificial não consegue fazer. E a maior falácia que a gente tem sobre inteligência artificial é achar que ela é uma via de mão única. Pelo contrário, ela não é uma via de mão única, é um conjunto de habilidades. Tá? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de inteligência emocional, inteligência comportamental, inteligência lógico-matemática, que nunca foi o meu forte.
Inteligência linguística, você conhece alguém que é capaz de aprender idiomas em um piscar de olhos, ou aprende mais de um idioma. Tá? Tudo isso, por exemplo, nesse meu caso, da minha história, que eu contei para você agora, se liga. Olha, eu usei a inteligência interpessoal para prever como a professora agiria. Eu precisava entender, visualizar alguns cenários. Poderia ter me dado mal, mas funcionou. Inteligência linguística para poder me comunicar com a professora de forma convincente. Eu usei a inteligência interpessoal para controlar a minha ansiedade, não fazer cagada ali na hora e seguir com o meu plano. E por fim, isso tudo aconteceu, sem ou menos perceber. Você faz isso diariamente, na hora que está fofocando com o seu colega do trabalho, na hora que está flertando com uma garota, na hora que está mandando mensagem. E quando a gente fala de inteligência, a questão é essa. O maior equívoco é achar que a inteligência, como eu disse, é uma via de mão única. E tem outro detalhe que eu gosto de pensar sempre, que tem sempre aquele aluno, aquele colega de escola seu que era o topzão, o nerdola, o CDF, e você fala, esse cara venceu na vida, e você provavelmente vê ele hoje, e a coisa não saiu tão bem para ele assim, né? Por quê? A aplicação prática na vida da inteligência, né? Você também deve ter se perguntado algumas vezes, pô, onde eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara? Quantas vezes você aplicou fórmula de Bhaskara? Ele era inteligentão porque ele entendia, mas o que ele está executando na vida dele hoje? É justamente a combinação desses níveis de inteligência que torna você, meu caro ser humano extraordinário, um ser único. Não se esqueça disso. Ok, Eros, mas aonde a inteligência artificial entra nessa história? A IA, a nossa competidora Master Mega Blaster, ela consegue sim emular essas capacidades. Ela consegue escrever, desenhar, ela consegue programar, ela compõe músicas, ela analisa imagens e traduz idiomas como ninguém. Porém, ela faz isso dentro de tarefas específicas, e uma de cada vez ou uma quantidade limitada delas simultaneamente. Tá? Por exemplo, se você for agora lá no Suno AI e pedir para ele compor uma música, ele vai escrever o texto, fazer a composição, a melodia e te entregar uma música. Mas aquilo ali foi um treinamento e ele foi seccionado. Quando você faz uma música, por exemplo, eu acredito que alguém que faz uma composição, eu faço isso, esse exercício, eu já vou compondo a música junto com o ritmo. Então eu já consigo falar e cantar. Desculpa, minha voz é péssima. Então a gente consegue fazer isso simultaneamente. Olha só que coisa absurda. Eu compus uma música na minha mente, dei o ritmo para ela, e enquanto eu falo, eu posso aqui citar qualquer outro tipo de coisa. Para a IA conseguir fazer isso que eu estou fazendo agora, imagina quanto poder de processamento, quanto ela precisaria ou melhor, quanta água teria que ter sido consumida, eu estou tentando não perder o ritmo aqui. Quanta água não teria que ser consumida para você conseguir processar e ritmar junto com seus dedos ao mesmo tempo? Cara, se essa máquina não é extraordinária, se agora você não entendeu que você é muito mais poderoso do que uma inteligência artificial, pode encerrar esse vídeo. Caso contrário, meu amigo, deixa eu te mostrar, deixa eu te explicar. É claro que não dá para competir com velocidade e volume da inteligência artificial. Isso é impossível a gente conseguir fazer, porque você não tem à sua disposição milhões de parâmetros para fazer analisar, você não tem uma lógica, você não tem 50 anos de treinamento em máquina e fora trocentos mil servidores e terabytes de informações na sua mente para fazer na mesma velocidade e no mesmo volume que uma inteligência artificial faz. Mas a capacidade que o ser humano tem de fazer isso simultaneamente é o que torna o nosso cérebro uma máquina fenomenal. Fenomenal. Então, o meu objetivo aqui é que você pare de temer a IA e veja que, da mesma forma que você tem esse poder intelectual na sua mão, e aí a gente tem a IA, que é uma força, que é pensa numa tormenta, você tá com um barquinho aqui e a IA é um rio. Meu amigo, agora é só você sentar a bunda, navegar e curtir, usando esse intelecto, parar de terceirizar somente. Detalhe, por favor, não faça. Toda vez que eu vejo alguém falando assim, esse prompt vai resolver sua vida, a IA vai fazer isso para mim, a IA vai fazer escrever esse texto, ela veio para somar, não para substituir. Se você está nesse momento
substituindo, terceirizando seu intelecto para ela, aí sim, ela venceu você. Aí sim, ela vai roubar tudo que você tem. Porque você vai se tornar um ser humano, você tá sendo pior do que ela. Você está sendo tão medíocre quanto a ferramenta que você está usando. Concluindo, a inteligência artificial é a coisa mais inteligente que a mente humana produziu até agora. Isso significa algo muito interessante. Ela não veio para diminuir a inteligência humana, pelo contrário, ela é a maior prova dela. Você é a maior prova do que a mente humana é capaz de fazer. Porque se a coisa mais inteligente que existe hoje foi construída pela própria mente humana, então a gente consegue ter um vislumbre do que, se a gente combinar essas duas forças, a sua capacidade intelectual e a da IA, imagina se a gente combinar esses dois fatores, o quão longe você não pode chegar. Quando eu entendi isso, eu parei de ouvir essas notícias e parei de querer competir com a inteligência artificial e comecei a trabalhar junto com ela. Foi assim que eu consegui fazer a minha transição de carreira em menos de um ano e um ano depois dessa transição, consegui o meu primeiro milhão com inteligência artificial. Essa é uma história que eu vou te contar num vídeo especial aqui no canal, então por favor, se inscreve se você não inscreveu. E se você, assim como eu, já percebeu que o mundo está mudando rápido demais e precisa agir, na descrição eu deixei um link do debriefing que eu vou realizar deste Projeto Milhão. E lá eu conto os erros, os acertos, tudo que eu aprendi construindo essa jornada. E eu acredito, eu tenho certeza que você vai gostar. Acessa aqui no link da descrição. E agora eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários a história mais safadinha como essa da minha infância que você passou, para a gente poder ver o quão maquiavélico você aí, criança ou adolescente, era. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários, a gente se vê na próxima e não se esqueça, você é extraordinário. Um grande abraço.